É muito importante a gente parar às vezes e pensar como que nós estamos levando a nossa vida. Com essa palavra, sim, eu quero introduzir, hoje nós vamos falar, dando continuidade a esse tema sobre a masculinidade à luz da Bíblia. No nosso primeiro encontro, nós tivemos essa preocupação de definir isso, que homens de verdade se parecem com Jesus. Jesus é o nosso exemplo de masculinidade. O que é ser um homem de verdade para a nossa sociedade? Qual o estereótipo de homem hoje que a nossa sociedade almeja? Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar o verdadeiro referencial. Nós estamos aqui, vamos dar mais um passinho nessa direção. E hoje nós vamos falar bastante sobre integridade. O que é integridade? É possível, pastor, ser íntegro num mundo tão corrupto? Há tantas dificuldades acontecendo ao nosso redor hoje. Como que nós podemos agir ou reagir? Como nós podemos dar uma resposta de integridade? Eu quero começar fazendo uma oração. Você pode ficar sentado, se você tiver liberdade, feche seus olhos. Peça para que Deus fale com você. Melhor do que as minhas palavras, é a palavra, ou são as palavras que vêm de Deus para o nosso coração. Peça nesse momento: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Talvez você pense assim: pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus fala conosco. Um amigo certa vez disse isso para mim. Ele falou: olha, Deus fala conosco todos os momentos, em todo o tempo. A questão é, será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus quer nos falar? Eu creio que nessa noite é uma noite que Deus deseja falar conosco. Daqui a pouco nós vamos ter um momento de comunhão, de confraternização, mas agora nós vamos clamar o favor dEle para que Ele fale conosco. Pai maravilhoso, obrigado por esse dia, obrigado por esse mês que se inicia. Nós, há um mês atrás, mais ou menos, estávamos aqui, vivendo esse tempo juntos, aprendendo sobre o que é ser homem de verdade. Eu te louvo, Pai, e te agradeço porque durante esse mês que passou, o Senhor trabalhou em muitas áreas da nossa vida, e nós estamos, ó Pai Deus, com o nosso coração alegre diante do Senhor, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo no dia de hoje, e por aquilo que nós cremos que o Senhor continuará fazendo nos próximos dias. A nossa maior necessidade nesse momento é ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Há muitas partes da Bíblia que diz isso: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. E nós queremos ter ouvidos abertos nessa noite para ouvir e entender, e não só isso, mas ter, Pai, uma atitude de colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos comunicar. Ser com cada homem que está aqui, ser com cada família aqui representada, que essa noite se torne uma noite especial, uma noite onde nós seremos desafiados, Pai, motivados, impulsionados, encorajados, empoderados pelo Teu Espírito, para viver nessa terra como um homem de verdade, um homem que age com integridade, à semelhança do nosso Mestre Jesus. Nós oramos assim, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos vivendo um propósito de oração dentro dessa caminhada, muito importante. O Donizete já falou alguma coisa nesse sentido, mas deixa eu reforçar. Deus colocou no nosso coração esse propósito de 40 dias de oração e de jejum, que nós vamos fazer durante esse ano, separando 40 quartas-feiras. Até agora nós já tivemos 4 encontros, e eu fiquei muito feliz mesmo por aquilo que Deus fez nesses 4 encontros no nosso meio. Confesso para os irmãos, não é falta de fé, mas me surpreendeu a quantidade de homens que passou por ali. Alguns participaram em todos os encontros, estão lá firmes, e eu louvo a Deus pela sua vida. Quando Deus colocou isso no meu coração, eu estava voltando de viagem de Curitiba para cá, dirigindo, e eu pensei assim: Senhor, orar numa quarta-feira, será que isso vai dar resultado? Será que os homens da igreja vão participar? É tão difícil. A gente às vezes marca uma atividade social, a gente vê, mas quando a gente pensa na oração é complicado nós nos movermos. Mas ali o Senhor falou: olha, vai. E eu falei: amém, Senhor. Eu me lembrei de uma palavra de um grande homem de Deus que disse, certa vez, que Deus estava por ver, o mundo estava por ver o que Deus poderia fazer na vida de um pecador totalmente rendido aos pés do Senhor.
Naquele momento eu pensei comigo: Senhor, se o Senhor precisa de um único pecador para isso, eis-me aqui, eu estarei lá, mesmo que sozinho. Se assim for, estarei lá nesses 40 dias para orar e para buscar o Senhor. Nós tivemos dias lá que passaram 50 homens. Nós estamos nessa média, entre 40 e 50. 50 homens nos 3 períodos de oração. Das 7 às 8 é o nosso primeiro momento. Depois do meio-dia a 1h da tarde é o segundo momento. E depois das 18 às 19 horas. O propósito é você separar um desses períodos, você dedicar a oração. Você vai se abster da tua refeição, você vai fazer um jejum e você vai ali. Nós literalmente estamos fazendo isso, estamos orando, nos colocando diante de Deus, pedindo para que o Senhor restaure o propósito dele na nossa vida. O propósito de Deus é nos levantar como referenciais para essa geração. Nós olhamos assim para a nossa sociedade, a gente tem essa expectativa de que as coisas mudem. E muitas vezes nós lançamos a nossa expectativa na vida de outros. Podemos fazer isso? Claro que podemos, mas nós temos aprendido que Deus pode começar mudanças significativas em pessoas dispostas, como você e como eu. Eu creio que Deus olha do céu para nós e tem procurado, ouvir da nossa parte: eis-me aqui, Senhor, estou à disposição. O Senhor precisa de um pecador? Conte comigo. Isso anima o meu coração, sabe por quê? Às vezes a gente tem aquela noção de que Deus está procurando pessoas perfeitas. Puxa, Deus não me usa porque... quanta coisa ruim está acontecendo na minha vida. Quantos problemas, quantos pecados. E a gente vai aprender, irmãos, com a palavra, que Deus usa pessoas improvadas, pessoas pecadoras. Deus fez coisas maravilhosas na vida de homens que fizeram coisas terríveis. Mas chegou um determinado momento, quando essas pessoas foram confrontadas pelo seu pecado, se arrependeram, clamaram o favor de Deus sobre a vida deles, e esse favor veio. Essas pessoas se tornaram grandes referenciais, e Deus pode fazer de você e de mim um referencial para essa nação. Amém? Homens de verdade são íntegros. Nós definimos isso no nosso primeiro encontro, que homens de verdade são homens semelhantes a Jesus. E pensando nessa integridade, nós observamos como modelo de integridade o próprio Senhor Jesus. Quando eu falo integridade aqui, eu não estou falando de uma moralidade. Daqui a pouco nós vamos definir essa palavra e você vai entender que integridade é mais do que um padrão moral que eu estabeleço e tento fazer as coisas certas. Integridade fala de uma pessoa, fala de um modelo. E é a vontade de Deus que esse modelo possa se manifestar em nós. Agora, podemos pensar da seguinte maneira: será que é possível, pastor, ser íntegro num mundo tão difícil? Os empresários que estão aqui talvez já estão pensando: pastor, ser íntegro nos negócios hoje, se eu for tentar levar isso ao pé da letra, na integridade mesmo, como talvez eu vou ouvir aqui nessa noite, a minha empresa vai quebrar, não tem jeito, eu não vou sobreviver. Meu concorrente vai me atropelar. Se eu fizer as coisas certas, tem alguém que não faz, essa pessoa vai tirar vantagem sobre mim. Integridade, pastor, talvez você não é um empresário, você é um empregado. Lá dentro da minha empresa, se eu não tomar cuidado, se eu não tomar algumas posturas, eu literalmente vou ficar para trás e as pessoas vão acabar se aproveitando de mim. A integridade, por mais que ela custe para nós hoje, por mais que ela seja desafiadora, quando um homem decide caminhar nessa estrada, ele decide trazer essa roupa para si e fala: não, independente do que aconteça ou deixe de acontecer, eu vou fazer aquilo que é certo, porque eu tenho modelo, eu tenho referencial. Quando ele toma essa postura, os resultados a médio e longo prazo são maravilhosos. Nós precisamos perceber que a vida, ela não pode ser encarada apenas no aqui e o agora. A nossa sociedade vive assim, ela é imediatista. Nós não pensamos a médio e longo prazo. Mas quando nós temos uma visão, uma perspectiva de eternidade, o que nós estamos fazendo não reflete apenas aqui e o agora. Reflete no amanhã. Daqui a 10 anos eu vou viver as consequências das escolhas que eu estou fazendo hoje. A minha eternidade, se eu creio em Deus, na sua palavra, que a morte sela o meu destino aqui na terra, mas vai me colocar numa eternidade onde eu posso viver com Deus ou sem Deus, o que eu estou fazendo hoje vai influenciar a qualidade dessa eternidade.
Então, às vezes, a gente sofre com os resultados da integridade, porque a gente é muito imediatista. Mas se eu tomar essa postura, o que vai acontecer comigo? Uma vez eu estava trabalhando, tinha por volta de uns 17 anos de idade, foi antes de eu ir para o quartel, e tentando fazer as coisas bem certas, tinha alguns sonhos, alguns projetos. Eu me lembro que um dia eu saí, cheguei na empresa onde eu trabalhava, e fui conversar com o meu patrão, muito animado, esperando receber dele, né, um sinal positivo dentro daquilo que eu estava pedindo. E eu fui falar: olha, eu preciso de um aumento, eu creio que eu mereço um aumento, porque eu estou produzindo, e nada mais justo do que se eu estou produzindo e sendo uma bênção na empresa, né, que a empresa me ajude também. Em outras palavras, de uma forma mais simples, mas havia sido feita uma promessa para mim: quando você estiver produzindo, você vai ter bons resultados. E na hora que eu fui falar com o patrão, não sei se eu peguei num dia que não estava legal, a resposta dele não foi a resposta que eu esperava. Quando eu saí dali, a primeira reação minha foi essa: poxa, o que adianta fazer as coisas todas certas? Pensei comigo e falei: não. Eu fiquei meio chateado com isso, pensando ali, e de repente ele chegou e falou para mim assim: olha, arruma suas coisas, porque vai passar um cliente aqui, e você vai fazer um trabalho numa outra cidade. E aquele dia eu não queria sair da cidade. Eu já tinha pensado: eu vou voltar tarde, tenho compromisso depois das 6, não vai dar legal, e ainda com essa devolutiva, sabe, bem negativa, aquilo mexeu com o meu coração. Mas o cliente não tinha nada a ver, o cliente chegou, e aí ele foi me cumprimentar: é você que vai comigo? Eu falei: olha, sim, sou eu. Eu tomei uma decisão ao sair da empresa dizendo: eu vou fazer o meu melhor. Não falei nada para o cliente do que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá no serviço, eu observei o que tinha que fazer, estava sozinho, e eu falei: hoje eu vou fazer o meu melhor. Ninguém está vendo, o meu patrão não está vendo, mas Deus está vendo, e no momento certo, eu creio que Deus vai corresponder. E não só por isso, eu pensei comigo: fazer certo é certo, independente dos resultados. Eu estou triste, mas não tenho justificativa para eu fazer algo de uma forma relaxada. Irmãos, aquele dia eu caprichei sem nenhuma pretensão, imaginando o que poderia acontecer. Voltamos embora. Quando chegamos na cidade, aquele cliente me deixou na empresa, deixei minhas coisas e fui para minha casa, pensativo, colocando diante de Deus e falando: Deus, o Senhor no tempo certo vai fazer algo nessa direção. Tem um versículo que sempre falou comigo: agrada-te do Senhor e Ele vai conceder os desejos do teu coração. Passaram-se algumas semanas, meu pai chegou para mim e falou assim: olha, sabe fulano de tal? Eu falei: não sei não, pai, não conheço. Ele falou: você não saiu esses dias com um rapaz, foi lá na empresa, pegou você e levou você para outro lugar para fazer um serviço? Eu falei: sim. Você conhece aquele rapaz? Eu falei: não conheço não. É um grande empresário da cidade. E ele veio falar comigo, me perguntou se eu era o teu pai. Ele está precisando de uma pessoa e você tem um perfil, ele quer dar um serviço para você. Ele falou que é para você ir lá, porque ele quer conversar contigo. Aquela atitude, naquele dia que eu estava frustrado, abriu uma porta significativa para mim. E como eu me alegrei em Deus por saber que quando nós decidimos fazer as coisas certas, às vezes pode ter pessoas ao nosso lado que não vai observar. Às vezes você pode até ficar chateado: mas eu estou fazendo e ninguém está olhando. O dia que você estiver assim, olha para cima, porque existe um Deus que nos desafia. Quando nós agimos em integridade na direção dele, fazendo as coisas como ele determinou que sejam feitas, os resultados vêm. E se for preciso, há um versículo na Bíblia que diz assim, que ele chama à existência as coisas que não existem para abençoar os seus. Esse Deus é maravilhoso. É possível ser íntegro num momento como nós estamos vivendo? Tem um Salmo de número 101 vai nos ajudar a responder essa pergunta. Esse salmo foi escrito por Davi, e os comentaristas bíblicos dizem o seguinte: provavelmente esse salmo foi escrito no momento que Davi estava diante de um grande desafio, e houve 3 momentos na história de Davi que ele estava assim sendo lançado, impulsionado por um grande desafio. O primeiro momento, que pode ser que esse salmo tenha sido composto, foi quando Davi recebeu a notícia que Saul havia morrido. Davi sabia
que ele seria o novo rei de Israel. Davi por várias vezes teve a oportunidade de se livrar de Saul, mas ele não fez isso, ele agiu em integridade. Ele respeitou a autoridade daquele rei sobre a vida dele, embora aquele rei muitas vezes quis prejudicá-lo. Quando Davi tomou o conhecimento que Saul havia morrido, ele ficou triste, porque não só Saul morreu, mas o filho de Saul também morreu, que era muito amigo de Davi. Pode ser que nessa oportunidade ou nessa situação Davi tenha composto, porque Davi sabia que a partir daquele momento Deus o colocaria numa posição em que ele precisaria muito do favor de Deus sobre a vida dele. Um outro momento que pode ser que Davi tenha escrito esse salmo foi quando Davi tomou a iniciativa de buscar a arca de Deus na casa de Obed-edom. A arca tinha sido levada embora do meio do povo de Deus, e a arca naquele tempo representava a própria presença do Senhor no meio do povo. Davi tomou essa iniciativa, foi buscar a arca, e isso foi um fato, muito importantíssimo durante o reinado de Davi. Essa pode talvez ter sido uma dos momentos em que Davi tenha escrito esse salmo. E um terceiro foi quando Davi assumiu o reinado. Davi, quando ele começou a reinar, ele não reinou sobre as 12 tribos de Israel, ele começou a reinar num grupo pequeno. Mas chegou um determinado momento que as outras tribos se reuniram, foram até Davi e falaram: olha, nós queremos que você seja rei sobre todos nós. Nós vamos nos submeter à sua liderança. Veja, nos 3 momentos, nós não sabemos qual é precisamente, Davi estava diante de um grande desafio. Imagine você, se você recebesse hoje uma grande missão e você olhasse e falava: meu Deus, quanta responsabilidade eu tenho diante de mim. Como que você agiria a partir de então? Nós vamos ver como Davi, o homem segundo o coração de Deus, agiu nessa circunstância. O salmo diz assim: cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa. Versículo 3: não olharei para coisa alguma que me seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não temerei nada, não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado do mal. Não tolerarei quem difama o seu próximo. Não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor aqueles que praticam o mal. Nesses 8 versículos, daqui a pouco nós vamos fazer alguns comentários de algumas partes desses 8 versículos. Davi deixa bem clara aqui a sua postura diante do desafio. Nós sabemos a história de Davi, que Davi não foi um homem perfeito. Se você conhece a Bíblia, ao ler esse salmo, você fala: Davi prometeu muita coisa aqui e não cumpriu. Davi é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E por muito tempo esse versículo assim, essa parte da Bíblia me intrigava, porque eu falei: como Davi é um homem segundo o coração de Deus, fazendo o que ele fez, mesmo fazendo o que ele fez. Davi teve muitas vitórias, Davi foi um homem de Deus, mas houve momentos da vida de Davi que literalmente ele pisou no lugar errado, escorregou, foi tentar consertar o erro e estragou mais ainda. Davi um dia tomou uma mulher que era casada para si. Davi sabia que aquela mulher era casada, ele não podia fazer aquilo. Quando Davi descobre que aquela mulher tinha engravidado, ele toma a seguinte decisão: já sei como eu vou resolver esse problema, já sei como eu vou resolver esse pecado. Davi mandou chamar o marido dessa mulher, que estava no campo de batalha, lutando por ele e pelo povo, e falou: olha, se deita com a sua mulher, fica aí um tempo na sua casa. Davi literalmente quis encobrir o que ele tinha feito. Aquele homem agiu com tanta integridade, e por causa dessa integridade, literalmente ele perdeu a vida. Aquele homem não cedeu aquilo que o rei estava falando, ele não achou que era justo deixar os amigos, o povo lutando e ele em casa, de certa forma, aproveitando aquele momento.
Davi então toma essa decisão de falar: não, já que você não fez o que eu queria que você fizesse, você não me resta outra situação. Davi mandou matar esse homem. E Davi achou que tinha resolvido um grande problema. O tempo foi passando, e um dia Deus mandou um homem de Deus, um profeta, lá na casa dele, lá onde ele estava. E esse profeta chegou lá e contou uma história para Davi. Davi de ímpeto respondeu como se deveria proceder naquela situação. E quando Davi então fala aquilo, aquele profeta pega e fala: esse homem que pecou foi o Senhor. E da forma como Davi disse que deveria ser julgado aquela causa, foi como Deus o julgou diante daquele pecado. Como um homem de Deus pode ser reconhecido como homem de Deus fazendo coisas assim, que eu acredito que pela misericórdia do Senhor nem você e nem eu vamos fazer? O que acontece a partir desse momento é que vai definir Davi como esse homem segundo o coração de Deus. Quando Davi foi confrontado por Deus, que Davi viu o que ele tinha feito, ele cai em si, ele vai para a presença do Senhor, ele chora amargamente. Ele não põe a culpa no outro. Ele não fala: a culpa foi da mulher que estava tomando banho lá, sem roupa na minha frente. A culpa foi do marido dela que não fez o que eu falei que era para fazer. Davi bateu no peito e falou: a culpa é minha, quem errou fui eu. E Deus, eu quero dizer uma coisa: o Senhor é justo. Tudo o que o Senhor fizer a partir do meu pecado, o Senhor está certo e eu estou errado. O Senhor deve me julgar. Eu errei, eu pequei, mas eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Alguns anos atrás Deus ministrou isso ao meu coração: o homem de Deus não é reconhecido pela sua perfeição, porque perfeito ninguém é. Perfeito só existe um. O homem de Deus, uma mulher de Deus é reconhecido quando ele encara os seus erros e assume responsabilidade diante de Deus. É nessa hora que a graça do Senhor transborda na nossa vida. Olhando para esses 8 versículos como pano de fundo da história de Davi, a gente sabe que Davi, ele prometeu algo aqui, mas em alguns momentos ele agiu de uma forma diferente, e isso custou caro para ele. Não é o fato de Deus ser misericordioso que significa que você pode fazer o que quer fazer e depois Deus vai dar um jeitinho. Não. Deus fala: se você semear espinho, você vai colher espinho. Se você semear abobrinha, você vai colher abobrinha. Agora, se você semear um bom fruto, uma boa semente, os resultados virão consequentemente. Davi semeou algo errado, semeou o pecado e colheu morte. Mas a graça de Deus sustentou Davi e ajudou Davi a superar esse momento de adversidade. A integridade, irmãos, não acontece porque a gente vai tomar uma decisão e falar: a partir de hoje eu vou fazer tudo certo. Se você chegar em casa, a tua esposa olhar para você e falar assim: você demorou, hein? O que aconteceu lá naquela chácara? Você vai falar que você estava conversando com o pastor, só me falta falar isso, né? Talvez você já vai olhar pela forma como a esposa vai te abordar e você já vai perder a bênção. Mas talvez uma hora antes de você chegar na sua casa, você falou assim: olha, Senhor, eu vou fazer tudo certo a partir de agora. Só existe um caminho, só existe uma maneira da gente poder viver essa integridade de um homem de verdade segundo o exemplo de Jesus. Sozinhos nós não vamos conseguir. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. A Bíblia vai dizer que é do nosso coração que procedem os maus desígnios. Sabe a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia? Ela não aconteceu por causa do sistema apenas, ela aconteceu por causa do coração do ser humano. Por trás daquela guerra que tem morrido lá milhares de pessoas, existe um coração obstinado, um coração sofrido por causa do pecado, desalinhado com a vontade de Deus, e o resultado é aquilo. É do nosso coração que procede os maus desígnios, e a Bíblia começa a dizer de um monte de coisas que acontecem na nossa sociedade, que a origem, a raiz desse mal está onde? Dentro do nosso coração. Só existe uma maneira, só existe um caminho, e Davi vai nos ajudar a entender como isso é possível. Eu quero definir com os irmãos, primeiro, o que é integridade. Há várias definições, mas eu quero deixar para você uma delas que me ajudou a
enxergar a integridade como algo possível. A definição mais clássica de integridade é mais ou menos essa: é uma pureza que não foi influenciada ou alterada. Quando nós falamos em integridade, nós estamos falando de um caráter de originalidade. E aí a gente precisa voltar lá para Gênesis capítulo 2, quando Deus estabeleceu o ser humano sobre a face da terra, colocou o casal Adão e Eva. Deus olhou para o homem e o fez à sua imagem e à sua semelhança. Tudo era perfeito. Deus termina olhando para tudo dizendo assim: isso é muito bom. O homem foi colocado por Deus como a coroa da criação, a obra-prima de Deus. Mas o que aconteceu com esse homem então, que era criado à imagem e semelhança de Deus, e de repente perdeu tudo isso? Houve um processo de pecado, de desobediência. O homem saiu para fora da vontade de Deus, e aí essa pureza foi alterada, ela foi influenciada. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, nós também nascemos em pecado. Tem muitas pessoas que pensam assim: puxa vida, eu vim a esse mundo bonzinho. O bebezinho, quando nasce, ele nasce perfeito, é puro. O que uma criança tem de impureza, de malícia? Perfeito. Não é assim que a Bíblia ensina. Essa não é um pensamento, não é uma maneira, não é um ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz que até aquela criancinha pequenininha, que você olha e fala assim: que bonitinho, que anjinho, já nasce com o coração estragado. Coração estragado, irmãos, porque fala da nossa natureza pecaminosa, egoísta. Graça estava dando aula para as crianças domingo passado. Ela estava com um grupo de meninas, e aí num determinado momento ela fez uma pergunta e falou assim: olha, quem tem irmãos pequenos em casa? E aí teve uma menina que levantou a mão e falou: eu tenho. E essa minha irmã é terrível. E a Graça se assustou e ela começou a falar assim: ela faz isso, ela quebra os meus brinquedos, ela é muito egoísta, ela quer tudo para ela chora, ela dá trabalho para minha mãe e para meu pai. Olha, tem hora que a minha mãe e meu pai falam que não sabe o que vai fazer com a minha irmã. E olha, a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Naquele momento a Grazi fez algo que despertou, e na verdade não foi a Grazi, ela foi apenas um instrumento. A Grazi olhou para a irmãzinha que estava ali, dedurando, e falou assim: nossa, tua irmã está assim. Deixa eu te fazer uma pergunta: foi você que ensinou ela a fazer tudo isso, não foi? A menina assustou e falou: claro que não, tia Grazi. Não foi você? Não foi você. Não fui eu. Aí a Grazi pegou e falou: então foi o seu pai e a sua mãe. Porque se essa menina nasceu e está fazendo tudo isso, alguém ensinou isso para ela. Foi seu pai e sua mãe, não foi? Não, tia Grazi, meu pai e minha mãe nunca ia fazer um negócio desse. Aí a Grazi falou assim: pois é, deixa eu te explicar uma coisa. Não adianta você ficar brigando com a sua irmã. O coração dela nasceu assim, como o seu e como o meu. E só existe um remédio, só existe uma forma desse coração ser transformado: é ter um encontro com Jesus. Você está aqui nessa noite e por alguns momentos você ouve falar isso: olha, Jesus é importante, Ele é o nosso referencial, Ele quer estar presente na sua vida. Isso não é uma frase de efeito, isso não é um jargão cristão evangélico, não é palavras que nós estamos usando para uma oratória. Isso representa vida, vida capaz de transformar a história de alguém. É só quando nós nos encontramos com Jesus que essa pureza que foi alterada por causa do pecado, ela é restabelecida. Ela não é restabelecida por nossa causa, ela é restabelecida porque Deus, em Jesus, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Deus pegou com que o sacrifício de Jesus pudesse se manifestar na vida daqueles cujo coração se volta para Ele. João 12 diz assim: mas a todos quanto creem em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Quando eu creio em Jesus, que morreu na cruz por mim, quando eu entendo que o meu coração é pecaminoso, mas o coração de Jesus é perfeito, Deus promove uma troca. Deus pega a minha natureza morta do pecado, que só faz coisa ruim, e Deus fala: a partir de agora você vai escrever uma história diferente, porque eu vou colocar da minha própria natureza
do meu Espírito em você, vou te dar um novo coração. E é a partir disso que a gente começa a viver a possibilidade dessa integridade. Integridade, irmãos, é fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Não é fazer por causa dos resultados aparentes que porventura eu possa receber. Aliás, o caminho da integridade às vezes pode custar caro. Mas eu tomei uma decisão. Eu não quero fazer apenas aquilo que dá certo. Eu quero fazer aquilo que é certo. Com essa certeza de que o Pai eterno, o Pai celeste está vendo. E no tempo certo, aquilo vai trazer resultados significativos para a minha vida. Há 3 maneiras, ou 3 esferas, onde a integridade se revela. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos em cada uma delas. A primeira maneira, ou a primeira esfera onde a integridade se revela é em Cristo. A segunda esfera onde a integridade se revela é em casa. E a terceira, em comunidade, ou no relacionamento com as pessoas. Nós vamos precisar voltar agora aos versículos. Vamos lá. Davi começa dizendo: cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei. Davi olha nesse momento para Deus e fala: Deus, o Senhor é Deus. Eu estou aqui cantando e reconhecendo a tua justiça, a tua soberania, o teu amor. Reconhecendo, algumas versões dessa palavra amor aparece a palavra misericórdia. Davi olha para Deus e fala: eu sei quem o Senhor é, e nesse momento eu preciso do Senhor, mas eu escolho te louvar, eu escolho te engrandecer. Daí Davi diz assim: buscarei viver de modo inculpável. Davi assume essa postura diante de Deus: a partir de hoje eu vou fazer a coisa certa. Mas o que vem em seguida é surpreendente: quando virás me ajudar? O que Davi está dizendo? Senhor, eu quero, mas se o Senhor não vir ao meu encontro, literalmente eu estou perdido, eu não vou conseguir. Quando o Senhor vai vir de encontro à minha necessidade? Eu quero, Senhor, mas se o Senhor não me ajudar, infelizmente, não vai acontecer. Interessante pensar Davi, por exemplo, como compositor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia minha vida pelas veredas da justiça, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Davi, ele consegue enxergar o cuidado de Deus, suprindo as necessidades dele, o mesmo cuidado que um pastor tinha, com a sua ovelha. Davi, antes de ser rei, era pastor de ovelhas, então Davi sabia o que isso significava, e ele fala: Deus me trata dessa forma, mas mesmo no dia da dificuldade, da adversidade, eu sei que Deus está comigo, eu não vou temer mal algum. Davi sabia, e tudo de bom que poderia acontecer na vida dele, ou através da vida dele, só tinha uma fonte. Essa fonte é Deus. A gente vive igreja, atendendo pessoas, pregando a palavra, evangelizando, tentando ajudar as pessoas a compreenderem o amor de Deus. Sabe qual é uma das crises que um pastor às vezes enfrenta? A crise de ver pessoas que tomaram essa decisão de querer fazer dar certo, de querer fazer a coisa certa, mas eles não conseguem romper com isso, de entender que por si mesmo eles não vão conseguir. É necessário cruzar uma porta. É por isso que a primeira esfera em que a integridade se manifesta é em Cristo, porque Ele é a fonte dessa integridade. A nossa moralidade, ela é limitada. O ser humano pode fazer coisas boas? O que você acha? Quem acha que sim, levanta a mão aí. Quem acha que não? Quem não acha nada também pode levantar assim. Veja, irmãos, o ser humano pode, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos, só que essa bondade ou integridade, ela é limitada. Só em Deus, através de Jesus, nós podemos ter essa essência da pureza que foi alterada, ela restaurada à originalidade. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus,
por que então eu tive encontro com Jesus, de vez em quando eu faço algumas coisas erradas? Muito, muito, muito legal a gente pensar nisso. Você tem duas naturezas, a natureza pecaminosa, mas você recebeu a natureza de Cristo. E aí Paulo vai dizer que começa uma luta dentro da gente. Essas duas naturezas começam a se opor. Paulo chegou a dizer isso. Olha, sabe aquele bem que eu quero fazer, a coisa certa que eu sei que eu devo fazer? De vez em quando eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer de jeito nenhum, eu acabo fazendo. Acontece isso com você? Tem coisas que você fala assim, cara, eu não quero mais. Tomei uma decisão, vou abandonar esse pecado, vou mudar esse jeito. Eu sei que eu estou falando com a minha esposa de uma forma, agressiva. Estou nervoso aqui dentro de casa. Como que eu posso, ser um homem assim, tratar minha esposa, os meus filhos de uma forma tão rude? Eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Quando de repente você vê, você está revivendo tudo aquilo que você falou que não ia fazer. Paulo chega a dizer isso: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O problema, irmãos, é que ainda essas duas naturezas, elas estão se opondo. Mas quando nós tomamos a decisão de subjugar a nossa natureza carnal, colocando ela aos pés do Senhor, e aprendemos a depender da natureza de Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo, alimentamos essa natureza através da leitura da palavra, onde nós vamos crescer na fé, através da oração, aonde nós falamos com Deus e Deus também nos responde, Deus fala conosco, nós compreendemos a sua vontade, através do jejum. E aí, se você estava conosco aqui no encontro passado, você viu que nós terminamos falando disso. É possível a gente ampliar, a qualidade, a integridade, o nosso caráter, a nossa conduta. Dá para mudar isso? As três maneiras: leitura da palavra, oração e jejum. Por quê? Porque você está alimentando aquela natureza que Deus trouxe para você, a nova vida, o novo homem. E a partir do momento que você faz isso, você cresce em fé. E é essa fé, essa graça manifesta na sua vida que te dá força para vencer e para mudar naquilo em que você precisa mudar. O problema, irmãos, em outras palavras é isso: tem muita gente tentando, e eu creio na sinceridade de muitos. Eu já vi gente dizendo assim: rapaz, só fala da boca para fora. Não, às vezes a sinceridade, mas fala uma coisa agora, daqui 2 minutos está fazendo diferente. Por quê? Porque ainda não entendeu que sozinho não vai acontecer. Sozinho, irmãos, nós não vamos conseguir. O máximo que a gente pode fazer é pecar. E se você se esforçar muito, 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 sabe o que vai acontecer? Pecado de novo. Agora, se você falar assim: não, pastor, eu vou tentar agora com todas as minhas forças, nem que eu morro sozinho, sabe o que vai acontecer? Pecado. Não tem jeito, irmãos. Há uma natureza, uma fábula, da tartaruga e o escorpião. Se você já sabe, talvez você vai poder relembrar disso e entender isso que eu estou dizendo. O escorpião um dia chegou para a tartaruga, ele estava diante de um lago e falou assim: tartaruga, é o seguinte, você não me dá uma carona? Eu quero atravessar esse lago aqui, e aí vamos fazer o seguinte, você vai nadando, eu vou montado aí nas suas costas, no seu casco. A tartaruga olhou para o escorpião e falou: de jeito nenhum, não vou fazer isso não. Você vai cravar um ferrão em mim e vai morrer nós dois no meio do lago. E aí o escorpião olhou para a tartaruga e falou: tartaruga, é uma questão de lógica. Você acha que eu vou fazer isso? Se eu fizer isso, eu estou comprometendo a minha vida. É claro que eu não vou fazer isso. Você vai me ajudar e fica tranquilo. A tartaruga parou, pensou e falou: pai, não é que é verdade? Tem lógica no negócio. Senhor escorpião, sobe aí no meu casco e vamos. Cara, na hora que eles estavam atravessando no meio do lago, o escorpião pegou e cravou aquele ferrão. Aquele veneno começou a penetrar o sistema circulatório ali da tartaruga. E a tartaruga, naquele desespero, quando ela começou a ver a parte do seu corpo sendo paralisada por causa do veneno, ela olhou para o escorpião e falou: escorpião, por que você fez isso? Que lógica nisso? O escorpião falou para ela, é esse que é o problema, não é uma questão de lógica, é uma questão de natureza. A minha natureza é a natureza de ferroar.
Às vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente tenta sozinho, mas a gente não vai conseguir. Literalmente a gente só vai ferroar. A gente vai atrapalhar. Eu não sei se você já passou por isso, de tentar fazer a coisa certa, de se esforçar, e parece que os resultados serem terríveis. Sabe quando você estiver passando por isso, ou você que está passando por isso, entenda isso, é hora de você dizer assim: Senhor, eu paro tudo, eu quero me render por completamente, eu quero entrar por essa porta, porque a verdadeira integridade, ela só se manifestará na nossa vida a partir de Cristo. Se há algum bem em nós, irmãos, é pela graça e misericórdia do Senhor. Estava conversando esses dias com um amigo falou: cara, olha, tem muita coisa legal acontecendo na sua vida, assim, assado. E ele começou a fazer uns elogios, eu comecei a acreditar, falei: rapaz, ele está falando umas coisas aí que eu acho que de fato eu não achava assim não, né? Aí quando eu comecei a inflar aquele ego assim por dentro, né, com aquela cara de piedade assim, a nossa natureza, o Espírito Santo falou comigo, falou: é sério que você está pensando isso? Naquele momento eu parei e falei: irmão, para tudo, deixa eu dizer uma coisa, aquilo que deu errado, a culpa é minha, mas naquilo que está dando certo, como você está falando, é graça e misericórdia do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a depender de Jesus, cara. Talvez você está tendo uma vida ruim, talvez as coisas lá dentro da tua casa estão muito difíceis, no teu trabalho você não aguenta mais. Sabe por quê? Você está tentando fazer tudo do teu jeito. Mas se você nessa noite se render e falar: Senhor, eu paro tudo, porque a partir de agora eu não quero viver mais do meu jeito. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Se a gente quer ir ao Pai, nós temos que passar por Ele. É uma ilustração para dizer tudo de bom da parte de Deus que vai mudar a nossa história, a nossa eternidade, só vai se destravar na nossa vida, irmãos, o dia em que nós conhecermos e reconhecermos o amor de Deus através da pessoa de Jesus na nossa vida. Como que a verdadeira integridade se manifesta? A partir de Jesus. É por isso que Davi fala: Senhor, quando o Senhor virá me ajudar? Davi sabia que sozinho ele não ia conseguir. Senhor, eu prometo que eu vou fazer tudo certo, mas deixa eu dizer uma coisa: quando o Senhor vai vir me ajudar a fazer tudo certo? Porque se o Senhor deixar eu sozinho, vai dar problema. E Davi passou por muitos problemas. Sabe por quê? Chegou determinados momentos que ele tentou fazer sozinho, sem Deus. A verdadeira integridade, em primeiro lugar, ela se manifesta nessa esfera. Então, se você está aqui, sendo desafiado não pelas nossas palavras, mas pelo próprio Espírito do Senhor, em ser um homem de verdade, alguém que age com integridade, irmão, você vai precisar passar por essa porta, senão você não vai conseguir. E aí eu quero fazer aqui uma observação. Para você que talvez está chegando no nosso meio agora, eu não estou dizendo que você precisa mudar de religião. Isso aqui não é um jantar estratégico, um momento estratégico, porque a gente quer que você venha congregar na nossa igreja. Ah, já entendi. Não, não é isso. Não é mudar de religião. Não é mudar de maneira de se vestir. Não é você mudar, entendeu? Um grupo de amigos que você anda. Não é você deixar algumas atividades para começar outra. Tudo isso pode acontecer e não gerar nenhuma mudança, se você não decidir que essa mudança precisa acontecer dentro de você. Deus, em Jesus, Ele não veio nos ensinar uma religião, Ele veio nos ensinar um estilo de vida. E essa vida começa a se manifestar em nós quando eu paro e falo: Senhor, o meu coração precisa do Senhor. Você quer ver a tua vida e a história mudar? Faça um desafio para você. Se você chegar hoje, determinado momento aí, né, da sua noite, ou quem sabe amanhã cedo, você separar um tempo, com sinceridade você fizer num lugar que talvez ninguém vai ver, porque, né, você talvez não queira se expor, você fala assim: eu vou tirar esse tempo agora que eu quero conversar com Deus. Se você dobrar os seus joelhos, com sinceridade dizer: Senhor, a partir de hoje, eu escolho não mais seguir sozinho.
Eu quero entregar o meu coração para o Senhor. E eu quero que o Senhor, que tem poder para isso, manifeste a vida de Cristo em mim. Muda a minha história. Eu me submeto à tua vontade. Eu me submeto ao teu senhorio. Pode levantar e ir embora. Você vai levantar daquele lugar e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você não precisa de um pastor ir lá orar e botar a mão na sua cabeça para a sua vida mudar, irmão. Você não precisa de alguém que talvez vai lá e vai falar frases de efeito para você se emocionar e chorar. Você precisa tomar uma decisão. Essa é uma oração perigosa, porque a partir do momento que a gente faz de forma sincera, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. E aí eu quero dizer o seguinte: às vezes, para Deus arrumar a bagunça que está na nossa vida, Ele vai tirar algumas coisas do lugar. Só que o problema é que a gente se acostuma com bagunça. E aí quando Deus começa a mexer, a gente fala: ô Deus, eu achei que não ia ser assim. Não, você não chegou no final da história ainda, campeão. Segura, fica firme na sua decisão. Deixa Deus mudar tudo. Tem um cântico que a gente fala: muda as coisas de lugar, Senhor. Literalmente, em muitos momentos do meu eu falei: Senhor, entra, cai para dentro, quebra tudo se for preciso. Ainda que doa, ainda que isso possa gerar um certo incômodo, eu sei que o resultado vai ser maravilhoso, glorioso, vai ser motivo do nome do Senhor ser honrado e glorificado. Aguenta firme, que quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso. A verdadeira integridade, ela só se manifesta a partir de Cristo. Em segundo lugar, ele vai dizer que essa integridade começa na nossa casa. Aí o versículo 2 diz assim: olha, viverei com integridade na minha própria casa. Gente, quem de fato nós somos se manifesta dentro da nossa casa. Da porta para fora a gente pode até enganar. Lá no teu trabalho você pode ser o cara. A escola onde você estuda, entre os amigos, no time de futebol, todo mundo pode olhar para você e falar assim: cara, o nosso time precisa de você, porque você é o melhor, você é o cara. Sabia que até dentro da igreja a gente pode ser assim? Aqui dentro da igreja a gente pode ser, entendeu? Mas quem de fato o pastor Anderson é? Se você quiser saber, cara, você vai ter que chegar para minha esposa e para os meus filhos e perguntar para eles: quem é o Anderson? Você teria essa coragem de talvez chegar para o teu melhor amigo e falar assim para ele: ó, vai lá para minha esposa, para os solteiros que estão aqui, vai lá para minha mãe, para minha irmã, para as pessoas que convivem comigo, e pergunta quem de fato eu sou. O que você acha que essas pessoas vão dizer a seu respeito? É dentro de casa, irmãos, que as máscaras caem, não tem jeito. Davi foi um grande homem de Deus que estabeleceu conquistas maravilhosas, mas ele errou nesse sentido. Davi não fez a lição de casa em alguns momentos. Isso é algo ruim, porque nós vamos aprender que um homem de verdade, um homem que quer seguir o exemplo de Jesus, sabe que em primeiro lugar Deus nos deu uma missão de liderar a nossa casa, de sermos alguém de Deus lá dentro daquele lugar. Eu me lembro de uma visita um dia, cara, que dia terrível foi esse. Eu conversando com uma filha, a filha disse assim: olha, pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é a sensação que eu tenho quando meu pai chega em casa? É que literalmente, quando ele passa pela porta, não é ele, é um demônio. Porque meu pai é um demônio. Às vezes a gente está em paz dentro de casa, mas quando ele entra, parece que o inferno vem junto com ele. Havia raiva no coração daquela filha por algumas coisas que estavam acontecendo dentro de casa. Sabe por quê, irmão? Da porta para fora a gente pode ser, e a gente pode enganar. A gente pode viver uma vida, né, de hipocrisia, mascarada. Todo mundo pode bater nas nossas costas e falar: olha, de fato você é uma pessoa muito legal. Mas é da porta para dentro que de fato nós somos quem somos. A integridade real, bíblica, Deus quer manifestar na nossa vida a partir do exemplo de Cristo. Ela deve se manifestar dentro de casa. Mas isso aqui não é apenas uma causa, é um efeito também. Porque a partir daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, através de Cristo, o primeiro lugar onde essa integridade vai tocar é na vida dos nossos familiares.
A Bíblia diz, na verdade, o Antigo Testamento termina assim, que Deus dizendo que Ele converteria o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, para que então Ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Ele sararia a terra. Ou seja, Deus está falando que esse processo de mudança, de renovo, de avivamento, aconteceria dentro de casa. Se a gente quer ver a sociedade mudar, não adianta, irmãos, a gente pensar que é a política, é a nossa força de mobilização, de colocar alguém lá, que a gente acha que tem a capacidade. Eu não estou defendendo ideologia política nenhuma aqui, não é esse o objetivo. Mas tudo isso, queridos, não representa a verdadeira essência da mudança. Sabe quando as coisas vão mudar? Quando dentro da nossa casa mudar. Há um pastor que diz assim, que um filho drogado, mau caráter, não se forma na rua, se forma dentro de casa. Pastor José Gonçalves, uma referência, de palavra para casais. Segue ele nas redes sociais. Esse cara tem muito conteúdo para nos ensinar a ser homem de verdade. Josué Gonçalves, o cara é muito bom. Ele vai dizer, querido, que as coisas começam a dar errado, não é porque não é dentro da nossa casa. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, o que estamos vivendo dentro de casa, a gente tem condição de fazer essa avaliação. E aí, se você olha e pensa assim, cara, o negócio não está bom para o meu lado, porque minha esposa só reclama de mim, os meus filhos também não estão contentes comigo. Rapaz, quem convive muito tempo comigo, de vez em quando fala que eu sou uma pessoa meio difícil de lidar. Você talvez precisa rever muita coisa, porque essa integridade, quando ela vem de Deus, ela toca a vida dos nossos familiares, ela toca a nossa família, é o primeiro lugar. Por isso, se você tomar essa decisão, fala, Senhor, eu quero passar por essa porta, o primeiro lugar que vai acontecer um avivamento, sabe onde é? Dentro da sua casa. Avivamento é uma maneira de dizer que as coisas vão mudar dentro da sua casa. Você vai começar a agir com um homem íntegro, e aquela esposa que você esperou tanto tempo mudar e nunca mudou, ela vai começar a agir diferente. Por quê? Porque em primeiro lugar foi você que mudou. Algo novo aconteceu dentro de você. Você vai parar de ficar brigando com ela. Muda que eu mudo. Se você não mudar, não, quem está errado é você. Você fala, não, eu estou errado. De repente, você começa a agir de uma forma, a esposa olha e fala, ué, o que aconteceu com esse homem? Essa semana minha esposa recebeu uma mensagem de uma mulher, não é da igreja, dizendo assim para ela, olha, eu fiquei sabendo que vai ter os encontros dos homens lá na chácara. Pastor Matias, olha só, essa mulher disse assim, olha, vou fazer um esforço para ver se meu marido vai, ele não é da igreja, nós não somos da igreja, mas sabe quando meu marido ia lá nos encontros de homens, que acontecia antes da pandemia, ele voltava para casa tão melhor, tão bom, está fazendo tanta falta isso na vida dele. Sabe, irmão, não é só um encontro para você ir e de repente isso acabar, não. Começa, pode até começar aqui, mas precisa crescer lá dentro e se manifestar. E aí aquele filho rebelde que você olha e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino, com essa menina? A integridade que se manifestou na sua vida alcança o coração deles e começa a mudar o coração deles também, amém? Cara, se você quer ver mudança na sua família, olha o segredo, é esse, de tudo que eu falei até agora. Essa mudança só vai acontecer quando em primeiro lugar ela acontecer no seu coração. Em terceiro e último lugar, nós vamos ver Davi falando que essa manifestação, ou essa esfera de ação da integridade acontece nos relacionamentos. Olha comigo a partir do versículo 5. Não tolerarei quem difama. Davi está falando assim, olha cara, eu vou pegar os fofoqueiros aí e vou agir com eles, de uma forma como se deve agir. Eu não vou tolerar isso não. Quem difama o seu próximo, não suportaria presunção nem orgulho. Aquela pessoa orgulhosa, presunçosa, eu não vou me afeiçoar, não vou estar perto dessas pessoas não. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Versículo 7. Não permitirei enganadores, que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal.
A gente olha para esse versículo e fala, poxa, Davi, né, falou, olha, o homem ruim, as pessoas que estão dando trabalho, eu vou tirar de perto de mim, legal, mas o segredo aqui não é apenas você fechar a porta da sua casa para tipos de circunstâncias ruins como essas. É você tomar uma decisão de falar, eu não vou me afeiçoar sendo uma pessoa assim. Eu vou rejeitar o fofoqueiro. Como que você rejeita o fofoqueiro? Se tornando uma pessoa verdadeira, genuína. Eu não vou tolerar os mentirosos. Como que eu começo vivendo isso? Tomando a decisão de falar a verdade. É assim, irmãos, nos relacionamentos interpessoais, que nós temos condições de ver essa esfera da integridade se manifestando. Eu quero que você pense agora, para a gente encerrar, nessas 3 áreas: em Cristo, em casa e entre os amigos ou em comunidade, como nós estabelecemos aqui. Em Cristo, em casa e em comunidade. Dessas 3 esferas, como que você avalia a sua vida? Será que você pode dizer, olha pastor, eu tenho buscado viver com muita integridade, Deus tem dado graça para ver isso dentro da minha casa, amém, glória a Deus, continue. Em comunidade, porque irmãos, essa decisão vai nos colocar nessa estrada do vale da decisão. Em muitos momentos nós vamos ser tentados a fazer a coisa errada, aliás, né? Em muitos momentos mesmo. Mas quando você toma essa decisão de falar, olha, eu vou fazer a coisa certa, mesmo que isso me custe, a natureza de Cristo em você, ela vai te fortalecer e te ajudar a trilhar os caminhos, e é a partir disso que você se torna um referencial para a tua casa de um líder, de um homem de verdade, na comunidade. Sabe o dia que as pessoas passarem por um problema, uma dificuldade, elas vão recorrer em você, sabe por quê? Porque você tem caráter, você tem integridade, você tem Deus agindo dentro do teu coração. E isso atrai, irmãos, as pessoas. Esse mundo tem falta de referencial. Quantas pessoas nós atendemos que chega e fala assim, meu irmão, a sua situação é difícil, de repente para resolver você piorou mais ainda. O que aconteceu? É que eu fui perguntar para um amigo o que eu deveria fazer, ele falou que eu deveria fazer isso mesmo. Um cara que está vivendo uma crise, um relacionamento, não, cara, para com isso, sabe o que você faz para você resolver? Vai lá, mano, mete o pé, você não precisa ficar triste não, entendeu? Vai viver a tua vida, vai ser feliz. Olha o tanto de mulher que tem no mundo aí. Um conselho errado, é isso que está saindo da boca das pessoas. Nós precisamos de homens com referencial, que falam assim, não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha, você está errado. Quer resolver isso aí? Perdoa. Libera perdão. Mas é raro comigo, irmão. Você também pode ter errado com muitas pessoas, as pessoas te perdoaram. Você errou com Deus, Deus te perdoou. Nós vamos nos tornando esses referenciais que são tão carentes para a sociedade dos dias atuais. Eu quero terminar, daqui a pouco nós vamos para aquele momento de reflexão, dizendo o seguinte: eu estava aqui no retiro de carnaval, ajudando, eu não estou mais à frente da juventude, tem uma equipe que assumiu esse trabalho, está fazendo um trabalho muito bem feito, mas eu me coloquei à disposição e falei, olha, o que vocês precisarem, conte comigo, né? Estou lá nos bastidores, se precisar na parte de logística, na parte espiritual, se precisar aconselhar, orar, enfim, conta comigo, né? Estou lá para tudo, parte de manutenção. E aí no último dia nós estávamos organizando o nosso lugar aqui, a galera estava indo embora, e aí de repente a gente estava organizando as mesas ali fora no pátio, e aí tinha um grupo de meninos assim, meninos fortes mesmo, sabe, esses caras que vão na academia assim, uma galerinha assim que a gente conhece, estou caminhando com essa molecada desde quando era pequeno. Eu falei, bora lá, vamos ajudar. E aí um deles levantou e falou assim, pastor, eu tenho um negócio para fazer. Irmão, na hora eu chamei aquele irmãozinho e falei assim, cara, vem cá, você está comigo há tanto tempo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sonho com uma igreja, cara, aonde tenha homens de verdade. Dá uma olhada ao seu redor. Cara, tinha criança, meninas, catando as cadeiras e guardando. Tinha meninas empilhando as cadeiras de 2 em 2, pegava de 10, 12 e trazia aqui e guardava aqui dentro do salão. Eu falei, você acha que é justo isso acontecer? Homens de verdade, que não deixa. E eu falei, sabe qual que é o nosso problema, mano?
Nosso problema é um problema de caráter, de integridade, porque a gente sabe que tem que fazer, a gente tem todas as condições de fazer, mas a gente quer dar as nossas desculpinhas e deixar para o outro. Deixa aí que alguém faz. Que ele me olhou para mim e falou: ô pastor, aí não, hein? Aí ele pegou e olhou para as meninas e falou: para tudo aí, vocês só favor, sai daí, deixa que a gente vai fazer. Eu falei: é isso mesmo, bora, vamos fazer. Integridade, irmãos, é isso, a gente bater no peito, assumir responsabilidade. Não é porque nós vamos fazer tudo certo e porque nós somos. Não. Deus vai dar graça. Se a gente errar e cair, nós podemos ser restaurados por Deus. Mas tomamos uma decisão: eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém?